nossa primeira convidada já está com a gente aqui no estúdio. Daqui a pouquinho o colega dela da área de saúde que vai participar também, o doutor Roberval Marcel, vai estar com a gente já já. Mas eu estou recebendo aqui no estúdio a enfermeira Leila Silva. Ela é responsável técnica pela nefrologia do Hospital de Clínicas Alberto Lima. É isso? Isso. O antigo HE. HCAL. HCAL. HE ou de emergência? Isso, HE é de emergência. HE e o Hospital de Clínicas Alberto Lima. É o Hospital de Clínica Alberto Lima. Doutora Leila Silva. E por que a gente pode acontecer do enfermeiro ter doutorado? Sim, né? sim. Eu mesmo já entrevistei aqui várias vezes o seu colega, o doutor Patrício Almeida, né? Enfermeiro, foi um destaque também na luta contra o Covid-19. Seu colega enfermeiro, né? Sim, colega enfermeiro, muito importante realmente na luta do Covid. A sua presidente, né, do Corém, a imprensa costuma chamar de doutora Emília. Emília, né? Emília Pimentel. Mas tudo bem, Leila, quanto tempo você é enfermeira? Bom, eu tenho de formação, fui formada desde 1998, né? Me formei na Universidade Federal do Pará, tá? E até hoje atuo na assistência e no gerenciamento de enfermagem. Muito bem. E quanto tempo na nefrologia? 15 anos, somente na nefrologia. Como responsável técnica, é quem gerencia a unidade? Sim. Como na unidade de nefrologia do HCAL, nós temos a gente tem enfermeiro, responsável técnica, nós temos um administrador e um responsável técnico médico. Muito bem. Fala pro pessoal, né? Quem tem um paciente, quem já teve um paciente que precisou fazer hemodiálise sabe muito bem o que é, mas explica para as pessoas, já que a gente está no veículo de comunicação de massa que é o rádio, o que é a nefrologia. Bom, a nossa unidade de nefrologia, nós trabalhamos com o tratamento em hemodiálise, tá? Que são dos pacientes que ocorrem problema renal, né? Insuficiência renal. Então, os tratamentos existentes para esse paciente é a hemodiálise, a diálise peritoneal e o transplante. A doença renal, ela não tem cura, ela tem tratamento. Caramba. A gente já teve alguns amigos, né, que já foram pacientes de lá, algumas pessoas, inclusive, que às vezes têm uma condição melhor, já compra uma máquina, leva para fazer em casa, não é? Já viu esses casos também? Já, né? Existem sim, né? Aqui no estado do Amapá, a gente, acho que atualmente nós não temos nenhum paciente que realize esse tratamento domiciliar, mas existe sim equipamento para fazer tratamento domiciliar, tanto na hemodiálise como também na diálise peritoneal. A diálise peritoneal o paciente pode fazer em casa. O fato, assim, é comum a pessoa que faz muita hemodiálise ter a veia um pouco mais dilatada? Isso, porque nós precisamos de um bom acesso. A hemodiálise, ela consiste em você fazer a retirada do sangue, fazer que nós colocamos de forma mais simples a purificação do sangue e tem que devolver esse sangue ao paciente. Então não tem como ser feito com uma veia periférica e a gente coloca o procedimento que é feito, que nós chamamos a cirurgia de confecção de fístula, né, que é fístula artério-venosa, que é a ligação de uma veia e de uma artéria, que aí se torna com calibre maior e aí nós conseguimos um fluxo maior para que a gente possa fazer a retirada desse sangue e a devolução. E aí muitos pacientes, ela apresentam um aumento da veia. Muito bem, deixa eu fazer a apresentação do nosso outro convidado da nossa segunda-feira, dedicada a falar de saúde aqui no Ponto de Encontro, aqui na Diário FM. A gente com muita honra está recebendo aqui no estúdio o Dr. Roberto Marcel, que eu equivocadamente no intervalo falei Roberto, como é que eu falei? Eu sei que eu troquei o nome dele aqui, já me puxaram a orelha aqui. O Dr. Roberto é médico oncologista, ele é lá da Oncoclínica, das Clínicas Integradas Seco e Jung. Tudo bem, doutor? Seja muito bem-vindo aqui à Diário FM, ao programa Ponto de Encontro. Tudo bem, Kleber? Boa tarde
minha amiga de longas datas aqui. Já se conheciam? Já. Bastante. Já perturbei muito ela. A gente já trabalhou várias vezes juntos, né? Tentando resolver alguns problemas de saúde do nosso Bruno, estado. Breno e os demais ouvintes aí, muito boa tarde. Um prazer estar aqui pra gente falar sobre câncer de intestino, né? Câncer de intestino. A gente queria, a temática, né? Eu expliquei aqui para nossa colega, a doutora Leila. Falei da Emília, né? Sou presidente do conselho. Expliquei para a enfermeira Emília, a enfermeira Leila, que a gente, com essa proposta do ponto de encontro, era de proporcionar muitas vezes encontros que poderiam ser inimagináveis, até pela dinâmica, pela correria de cada profissão. Por exemplo, a gente já proporcionou encontro aqui de um médico que prescreve 40 sessões de fisioterapia, mas nunca encontra com esse fisioterapeuta. Então a gente já proporcionou o encontro dos dois e a gente foi usando uma expressão que é muito comum para vocês, né? Dissecar um determinado tema, aprofundar um determinado tema. Então hoje a gente identificou uma coisa que tem em comum na área dos senhores, tanto do senhor como cirurgião oncológico, como dela como enfermeira, que é a humanização na saúde. Mas na oncologia, vocês da oncologia, mesmo diante dos casos mais delicados, tem sempre alguma coisa a mais que pode fazer. Por exemplo, por alívio da dor. Isso é uma forma de humanizar, doutor? Isso, na verdade, é uma das nossas áreas de atuação, né? O processo de humanização de atendimento ao paciente oncológico, a gente sempre costuma dizer que ele deve começar desde a pessoa da recepção, que começa recepcionando os pacientes, até o paciente, até o profissional final que vai fazer aquele atendimento e passando por toda uma equipe multidisciplinar. É um tratamento complexo, Kleber, que ele realmente envolve todas essas áreas esses profissionais. Então vai não só o médico e o enfermeiro, né, que são extremamente atuantes, mas envolve também o psicólogo, envolve o fisioterapeuta, envolve o nutricionista e uma coisa que assim, a gente sempre bate bastante, que é a questão do perfil, de você ter o perfil para tratar com esse paciente, para lidar com esse paciente, para lidar com a família desses pacientes. E até pouco tempo atrás a gente fez um trabalho, uma pesquisa, para exatamente avaliar o impacto do diagnóstico na qualidade de vida, não só dos pacientes, mas também dos familiares, né? Qual o nível de compreensão que eles têm e, obviamente, a gente tentar passar o máximo possível de credibilidade e de segurança para que ele encare o tratamento, que muitas vezes é trimodal, ou seja, passa por uma cirurgia, passa pela químio, passa pela rádio, e o tratamento da dor com certeza faz parte nesses momentos. O senhor falou dessa questão dessa equipe multidisciplinar, né, as abordagens, enfim. A notícia ruim, aquela que vai comunicar a família, sempre sobra para o médico ou pode ser alguém da equipe? Na verdade, assim, cada um tem o seu papel. Né? A parte do diagnóstico, a parte da conduta, do tratamento e também definir prognóstico. A gente inclusive é formado para isso e a gente tem até durante do nosso período de formação, durante a residência, a gente é capacitado inclusive. Uma coisa que eu sempre procurava fazer com meus chefes era na hora que você não tinha uma resposta, assim, você não tinha uma notícia não muito boa para dar, você vê como é que um profissional mais experiente vai fazer aquilo e de que forma ele vai abordar. E o que eu normalmente, né, agora mesmo a gente estava com alunos lá na Unacom, e é exatamente isso, é você saber qual o nível de entendimento que o paciente tem do seu problema e evidentemente você saber em que nível também, em que pé, digamos assim, está a doença, para você saber o prognóstico e daí saber abordar da melhor forma possível. Uhum. Mas muitas vezes, inúmeras vezes, o paciente simplesmente ele é encaminhado para o oncologista. E a primeira pergunta que a gente faz o que lhe falaram até aqui? E muitas vezes, doutor, só disseram aqui para vir aqui com o senhor, não me falaram ainda absolutamente nada. Uhum. Então, às vezes, esse paciente chega sem ter nenhuma informação, ele chega na frente do oncologista, mas ele não sabe o que está fazendo lá. E isso acontece muito por N fatores, né? Uhum. Ô, enfermeira Leila,
como é que é para você nessa carreira, nessa longa carreira, essa longa trajetória? O enfermeiro lida mais no cotidiano com esse paciente, né? Vocês acabam tendo um vínculo até mais forte. Sim, hoje o nosso tratamento, né, o paciente que evolui com doença renal, a gente tem um contato muito longo com esse paciente. Esse paciente, ele está com a gente 3 vezes na semana, né? Então, assim, esse contato, essa ligação com ele, assim como na onco, né, a gente tem uma equipe que também completa, que é composta por assistente social, psicólogo, fisioterapeuta, médico, enfermeiro, nutricionista. Então a gente também tem uma equipe grande, porque ele tem que ser assistido por completo, né? Aliás, durante a pandemia, cobertura, todos nós, profissionais, vocês da saúde, nós da imprensa, a gente teve que, né, se aprofundar, aprender muito mais, né? Algum colega seu até disse que era como consertar um carro com ele em movimento. Mas essa presença até do fisioterapeuta, a mesmo do paciente lá entubado, né? O paciente na UTI, já tinha a entrada da fisioterapia, né? Impressionante. Sim, cada profissão, ela tem uma importância no tratamento do paciente. E o nosso paciente renal, por ser um tratamento, como eu lhe falei, é uma doença que não tem cura, ela tem tratamento, muitos deles ficam muitos longos tempos conosco, né? Aqui no estado a gente ainda não tem o transplante. Então geralmente ele só sai da nossa unidade quando ele vai para outro estado para poder realizar o transplante. Até então esse paciente fica conosco. O médico Roberto falou que essa questão dessa proposta de hoje aqui, falar sobre humanização, é um mote, né, do tratamento na combate à dor, por exemplo. Vocês recentemente tiveram uma festinha de aniversário. Eu achei sui generis, achei incrível a maneira como vocês mobilizaram todos. Teve um garoto lá que fez até você vestir a camisa do clube que você detesta, mas valeu a pena pela função de celebrar a vida ali, de alguma forma amenizar esses dias que com certeza são sofridos para a criança lá, né? Sim, eu não cheguei a tanto a vestir a camisa do Flamengo, eu não vesti, mas enfim. Mas ele pediu, a gente preparou a festa, a gente preparou a festinha do tema que nós descobrimos que ele torcia pelo Flamengo, e nós preparamos a festinha dele com o tema que foi sugerido pela mãe, no caso, lá dentro da unidade de nefrologia. Eles colocaram escondido um chapéu na minha cabeça. E seu time qual é? Fluminense e Paysandu. É complicado. Ela deixou de ser campeã da Libertadores por um dia, né? Muito bem, mas em que circunstância os senhores se encontraram? O senhor atende, eu falei da Oncoclínica, das clínicas integradas Seco e Jung, mas o senhor também atende na rede pública? Sim, na verdade a gente eu já fui da gestão, já participei como diretor da unidade de alta complexidade do estado, da Unacom, e na época a Leila, ela também assumiu uma função na gestão, foi secretária de junta, ou seja, eu perturbava ela todo dia, né, Leila? Sim. Secretária de junta da CESA? Sim, fui que ano foi isso? Em 2020, no início da pandemia, juntamente com o secretário Juan. E aí nós resolvemos fazer. Se você colocar a máscara, a gente reconhece. Reconhece. E nessa época a gente resolveu travar a luta dar um espaço melhor, um espaço mais humanizado para oncologia, que funcionava no 3º andar do HCAL, né? E a gente enfrentou umas batalhas para a gente melhorar o espaço, e ficou aonde era o antigo CDT. Né? Doutor Roberto, nessa questão de atividades lúdicas, como foi o caso delas, fazer uma festinha do paciente, eu sei que vocês estão lá naquela adrenalina, é um estresse, não é? E eu sei que tem muitas iniciativas, né? Seja de gente que se veste de super-heróis, de palhaços que vão lá. Como é para vocês, profissionais da medicina, também lidar com esse tipo de iniciativa? Na verdade, o processo tem que se estender a todas as áreas onde você puder trazer essa parte lúdica para o paciente. Então, existem hospitais, muitas vezes voltados aqui, a gente está na nossa expectativa da gente ter um hospital público voltado para o atendimento do paciente oncológico.
Hoje ele funciona dentro da unidade a nossa unidade de tratamento oncológico funciona dentro do HCAL. Mas a gente sabe já das limitações de espaços, de estrutura do HCAL, da estrutura física, da estrutura, enfim. Mas existem hospitais que trabalham muito essa parte, inclusive com zooterapia, inclusive com musicoterapia, com a palhaçoterapia. Eu fui formado, né? Sou formado na Fundação Pio XII, né? Que é o Hospital do Câncer de Barretos. O hospital infantil lá para tratamento oncológico das crianças é fantástico, é um negócio, parece um circo, e isso, de certa forma, isso é fundamental para que a gente amenize esse momento difícil dos pacientes, né? Não só a doença em si, isso é uma coisa que às vezes é difícil aos familiares, mas a população de modo geral entender. Não só a doença em si, ela é um desafio do ponto de vista físico, emocional, psicológico, como também o próprio tratamento. Então, os medicamentos, muitas vezes, a própria cirurgia, enfim, já não deixa de ser uma agressão. A radioterapia tem as suas consequências, tem as suas sequelas, tem os seus efeitos adversos. Então, esse processo, quanto mais humanizado durante todo o atendimento do paciente, melhor. Ele precisa desse apoio, né? E uma esperança nossa é que agora, né, está em construção aqui a radioterapia, felizmente. Uma esperança nossa como amapaense, como médico daqui, é que um dia a gente não precise mais encaminhar ninguém para o TFD, né? Que a gente consiga fazer tudo aqui. Bom, enfermeira Leila, nessa questão que você falou muito bem, da proximidade, a enfermeira é o que está no dia a dia ali, naquela lida, seja uma atividade, não só a atividade fim, como a medicação que precisa ser aplicada no horário certinho, mas outras atividades, enfim. Acontece de um paciente, um ex-paciente, um antigo paciente voltar, assim, te reencontrar, mandar uma carta, mandar um WhatsApp, fala pra gente. Sim, eu já passei situações bem emocionantes, né? Graças a Deus. Eu tô há muito tempo, muitos anos na nefrologia, e principalmente quando o nosso paciente é transplantado, né? Quando ele retorna à unidade, agradecer a equipe, agradecer o atendimento, né, que foi dado a ele. Muitas das vezes, eu lembro que eu tive um paciente que ele virou para mim e disse assim, eu não gostava de ti porque tu era muito rígida, mas hoje, depois que eu transplantei e quando eu fui para fora do estado, né, que eu reconheci tudo que era feito por mim aqui. Então isso pra gente é muito bom. Então a gente tem sim vários relatos de paciente agradecendo, tá, os atendimentos que nós fizemos, né, porque como eu lhe falo, é uma convivência muito próxima. São 3 vezes na semana que aquele paciente passa 4 horas dentro da sala de diálise conosco. Caramba. Você falou sobre transplantado, é isso? Isso. Como eu lhe falei... Essa é uma realidade que nós já temos no Amapá? Não, vai fazer fora isso? A doença renal, ela não tem cura, ela tem tratamento. E são os tratamentos, a hemodiálise, a diálise peritoneal e o transplante. O transplante não é cura, ele é tratamento, né? E assim, hoje a gente não tem. A gente já vem conversando com a gestão para a gente tentar resolver, tentar implantar, só que assim, é uma série de critérios que precisam ser obedecidos, tá? Na questão do transplante, equipes treinadas para que a gente possa implantar. Hoje no estado a gente não tem, e a gente sonha com isso. O médico Roberto, eu falei aqui, foi inclusive tema do editorial do programa de hoje, o Setembro Amarelo de prevenção, né, da saúde mental. Mas para vocês da oncologia, vocês da oncoclínica lá da Seco Jung, setembro é o Setembro Verde de prevenção ao câncer de intestino, é isso? Exato. É um tema extremamente relevante. Eu sempre, quando a gente vai abordar isso, às vezes numa conversa com os alunos, ou então numa palestra, ou então numa conversa, enfim, a gente procura trazer os dados, Kleber, trazer os números, né? Então, por exemplo, o câncer de cólon e reto, né, que quando a gente fala em câncer de intestino, a gente principalmente fala no câncer de cólon e reto. Ele
é um dos mais incidentes no nosso país, né? Ele tem aí, quando a gente vai para a população masculina, ele só fica, em termos de incidência, só fica atrás do câncer de próstata. Quando a gente vai para a população feminina, isso no nosso país, né? Ele só fica atrás do câncer de mama. Então, a incidência é altíssima. Quando a gente vai para a mortalidade provocada por esses cânceres, por o câncer de cólon e reto, ele também não é muito diferente. E por que ele é tão importante de ser divulgado e ser conversado? Porque a gente conhece os fatores de risco. E isso é o grande diferencial do sucesso do tratamento que tem um paciente de um país desenvolvido que consegue diagnosticar numa fase mais precoce para o nosso. Falando mais uma vez em números, a gente tem em torno de 70% dos nossos cânceres, de um modo geral, são diagnosticados nas fases mais avançadas. É assim que chega o nosso paciente no nosso consultório. Quando eu digo fases mais avançadas, não é mais aquela doença localizada, Kleber, é aquela doença que já tem ou um comprometimento no loco regional, ou seja, já se estendeu, se é um câncer de reto, já se estendeu para a pelve do paciente, ou até doença à distância. Você tem uma ideia, no Brasil a gente tem uma taxa de diagnóstico. Doença à distância? É a metástase. É quando ele tem um foco primário, ou seja, quando você tem um tumor localizado e ele tem a capacidade de disseminar células através, seja da corrente sanguínea ou da corrente linfática, ou dos nossos vasos linfáticos, para outras regiões do corpo. Então, por exemplo, no câncer de intestino, no câncer de cólon e reto, 20% dos nossos pacientes já chegam com metástases no fígado, né? Então, a gente conseguir fazer com que a gente tenha um modelo de diagnóstico mais precoce, a nossa taxa de sucesso, o nosso prognóstico melhora. E é um tipo de câncer com o qual a gente conhece, na 70% dos casos, eles não estão diretamente relacionados a fatores genéticos, eles estão relacionados a fatores comportamentais. Evidentemente que aqui, quando a gente fala de câncer, a gente está falando de uma doença genética, porque é uma doença que começa na mutação do gene, na alteração do DNA. Então é uma doença genética, mas em 70% você tem uma pessoa com uma predisposição genética, ou seja, você tem fatores genéticos associados aos fatores ambientais. Muito bem. E o que dá para falar sobre, por exemplo, um exame de rotina que poderia ter acendido o sinal amarelo de alerta para prevenção desse câncer? Então, assim, no caso do câncer de cólon e reto, a gente tem primeiro aqueles fatores de risco, né? Então a gente tem a obesidade como fator importante. A obesidade no sentido assim, porque na fisiopatologia o obeso ele já é uma pessoa inflamada, digamos assim. O obeso, só para você ter uma ideia, o PCR do obeso, que é um valor de laboratório que a gente utiliza para medir inflamação no nosso corpo, o do obeso ele já é o dobro. E associado a isso também ele tem altos picos de insulina, ou seja, ele tem dois fatores que vão concomitar para que ele tenha uma maior propensão às doenças neoplásicas. E aí você tem a obesidade, você tem o sedentarismo, você tem o consumo de cigarro, né, o tabagismo, o consumo de álcool em excesso e a alimentação. A alimentação no câncer de cólon é fundamental. Estão associadas ao consumo de carnes dos embutidos, né, que são mortadela, o bacon, a salsicha, a linguiça, enfim, a calabresa. O que acontece, Kleber? Esses alimentos eles são produzidos em alta temperatura e aí acaba gerando algumas substâncias carcinogênicas, ou seja, alguns hidrocarbonetos aromáticos. Então, quando você aumenta o consumo desses alimentos, você aumenta a taxa de câncer. E você vê que está tudo relacionado, né? Obesidade, sedentarismo, tabagismo, alcoolismo, comida embutida e também associado ao consumo também de carne vermelha. Uma característica do jornalismo é a tal da interdisciplinariedade. A gente estava virando a chave hoje, estava numa pauta sobre petróleo, aí falava sobre hidrocarbonetos, isso está falando de prevenção ao câncer e falando do histórico aí alimentar, quer dizer, é uma coisa que acende assim, é até estranho, né? Mas eu acabei parando para falar na questão dos fatores de risco, porque esses pacientes acabam tendo o risco que a gente chama de risco moderado e fator idade também.
Então, o câncer de cólon e reto, eles aumentam muito a partir dos 50 anos. E qual que é a nossa recomendação via Ministério da Saúde? É que aos 50 anos, todo mundo faça a pesquisa de sangue oculto nas fezes, pelo menos uma vez ao ano. Tá? Isso não vale para as pessoas que têm histórico familiar, porque você tem uma série de síndromes, chamadas síndromes que tem relação com os pólipos, que são lesões precursoras do câncer de cólon, e essas síndromes você precisa acompanhar esses pacientes mais de perto. Então tem um fator hereditário também nesses pacientes, principalmente na adenomatose, na polipose familiar e na síndrome de Lynch. Mas de um modo geral, o que se recomenda? Existem vários guidelines, tá? Existem várias recomendações, serviço norte-americano, serviço europeu, e de uma maneira geral, a pesquisa de sangue oculto nas fezes a partir dos 50 anos e a realização de uma colonoscopia também aos 50 anos. Muito bem. Estamos aqui com a enfermeira Leila Silva, responsável técnica pela unidade de nefrologia do Hospital de Clínicas Alberto Lima, e o cirurgião oncológico Roberto Marcel. Para a gente fechar esse encontro dos dois, que nunca aconteceu no rádio, certamente nunca aconteceu no rádio, eu vou pedir que a enfermeira Leila faça uma pergunta para o seu colega da saúde, o cirurgião oncológico Roberto Marcel, assim, de improviso. De improviso. Uma dúvida, sei lá, uma curiosidade, alguma coisa que você queria que ele compartilhasse com a gente, por favor. A taxa, esse índice aqui dentro do estado do Amapá? Então, a gente tem o câncer de cólon. Quando a gente falou dos fatores de risco, estão relacionados à obesidade, consumo de carne vermelha, consumo de embutidos, consumo de tabagismo, álcool, enfim. E ele acaba sendo mais prevalente nos países mais desenvolvidos. Então, as maiores incidências a gente tem também, no caso, na Europa, na América do Norte, na Austrália, nos países escandinavos, inclusive. Ou seja, onde você tem um maior índice de pacientes obesos expostos a fatores de risco. Quando você vai para o Nepal, onde o consumo de carne é muito baixo, o consumo de embutidos é muito baixo, essa taxa cai lá para baixo. No Brasil, como a gente é um país continental, você tem o Rio Grande do Sul e você tem aqui o Amapá, você também tem um comportamento alimentar diferente. Dieta diferente. Então você, por exemplo, estados do Sul e Sudeste chegam a 26 homens por 100 mil habitantes, por 100 mil homens. E na mulher não é muito diferente. Então você tem ali uma alta taxa também, 23 mulheres para cada grupo de 100. Para cada grupo de 100 mil mulheres. Quando você vai para a região norte, você tem essa diminuição, em torno de 6 casos para 100 mil habitantes. Mas eu sempre faço aquela ressalva. Quanto mais desenvolvida é uma região, Kleber, melhor o seu levantamento de dados, melhor o seu banco de dados. Então, a subnotificação é uma realidade. A subnotificação é uma realidade, aqui, né? Isso não adianta negar. Isso é uma coisa que você tem que brigar, insistir, e precisa de investimento, porque só mesmo com os números e os dados é que você consegue fazer o combate adequado àquelas patologias. Bom, e agora tem a reciprocidade. O doutor Roberto Marcel vai formular uma pergunta para a enfermeira Leila Silva. Doutor, por favor. Em relação aos nossos pacientes da oncologia, a gente tem muitos pacientes, cai, né, Leila, na questão da doença renal e das doenças crônico-degenerativas, né? Então a gente tem associado aí a questão da hipertensão, do diabetes, do próprio sedentarismo, da obesidade. Eles acabam convergindo esses fatores de risco tanto na oncologia quanto na nefrologia. E, logicamente, a gente bate muito nisso. Tem algum projeto na área da nefrologia que tenta, pelo menos junto com as famílias desses pacientes de nefrologia, educar? Porque quem está sentado ali na cadeira de nefro, em geral, é um diabético. Ele é um hipertenso. Ele é um paciente que ele muitas vezes tinha acesso ao remédio, mas como ela é indolor, a hipertensão nos casos do dia a dia, ela é indolor. Quando
Ela quando tem sintoma é porque ela tá tendo uma complicação, uma urgência. Enfermeira então, essa é a pergunta. Bom, como o doutor Roberto falou, né, que eu acho algo muito importante, principalmente eu acho que com o alcance que o programa de vocês tem, é algo pra gente muito importante falar nisso. Hoje no Brasil inteiro, mundo, o maior número de pacientes que evoluem com a doença renal chegando à hemodiálise são pacientes hipertensos e diabéticos, né? São as nossas doenças de risco, são as principais doenças que levam, né? E está muito ligado ao que ele colocou, a sedentarismo, obesidade, idade avançada, tá? Então esses são pacientes propícios a desenvolver. E nós sabemos que o acompanhamento, tá, dessas doenças hoje é de extrema importância. Então, a gente, como equipe da Nefro, nós estamos desenvolvendo um projeto que é o projeto de assistência ao paciente doente renal crônico. Mas isso vai abranger um todo como? Porque para eu poder montar esse projeto, a gente tem que ter, para nós, né, podermos montar esse projeto, nós também temos que ver essa assistência da atenção básica. Porque é na atenção básica que a gente tem os programas de hiperdia, do programa da saúde da família, onde a gente vai conseguir alcançar principalmente essas famílias, né, desse paciente que evolui a doença renal. Tá? Então esse projeto está em desenvolvimento, né, dessa atenção, tá? Dessa assistência a esse paciente. Então, para a gente é importante demais que esse projeto evolua, tá? Porque a atenção básica para a gente é essencial, porque é uma doença silenciosa, é uma doença que quando começa a dar os primeiros sintomas, já há um grau de lesão renal um pouco avançado. Muito bem. Ó, o nosso tempo no rádio, infelizmente, é implacável. A gente está aqui no limiar mesmo do tempo, nós precisamos fazer o intervalo agora, mas eu queria realmente agradecer vocês terem topado, não foi nada combinado, vocês não sabiam que iam se encontrar no rádio, se reencontrar, e a gente aprendeu muito. E as pessoas querem saber, doutor Roberto, quais são os dias que o senhor atende lá na Oncoclínica das Clínicas Integradas Seco Jung? Tendo lá as terças e quartas-feiras. Manhã ou tarde? Terça à tarde e quarta pela manhã. Muito bem, só chegar lá, procurar sua secretária e agendar um horário lá, uma avaliação, né? É isso aí. Na rede pública? Na rede pública a gente trabalha tanto no centro cirúrgico, fazemos os ambulatórios na Unacom, e aí até fazer uma ressalva, né, que as nossas cirurgias, assim, nós temos uma limitação dentro do Hospital Geral muito grande, Kleber, com relação ao número de salas de cirurgias. E felizmente a gente conseguiu aí, a equipe técnica, junto com frente ao senador Lucas Barreto e a gestão na época, a gente conseguiu um convênio para que as nossas cirurgias oncológicas sejam realizadas no São Camilo. Então isso melhorou muito a nossa condição de trabalho e melhorou também a gente diminuir a fila. Então grande parte, inclusive eu ressalto, né, e a gente sempre solicita para que esse convênio permaneça, para que a gente consiga manter essas cirurgias em dias e manter a nossa fila o menor possível, até que o hospital tenha condições plenas de abarcar todas as cirurgias, sem aquele atraso, né? Sem aquela espera toda. Muito bem, doutor, muitíssimo obrigado por ter vindo aqui com a gente. Volte sempre. Eu que agradeço a oportunidade. Precisando, estamos às ordens. Que é mapaense, inclusive, né? Mapaense. Nas redes sociais, o senhor é um blogueirinho também? As pessoas falam com o senhor lá também? Não sou muito afeito a redes sociais. Mas tem Instagram? Tenho Instagram. Como é que é? É o Roberto Marcel. Roberto Marcel. Enfermeira Leila, muitíssimo obrigado. Tem também uma rede social? Como é que as pessoas acham a senhora? Tá todo dia lá, de manhã, de tarde, de meia-noite às 6? Não, eu também não sou muito adepta a estar em rede social, é o WhatsApp só, né? Só o WhatsApp. Instagram também é bem
não sou muito da digital utilizando. Mas você está no dia a dia lá, segunda a sexta lá na nefrologia? Sim, todos os dias, de segunda a sexta, de manhã e de tarde, e final de semana quando precisa. Muito obrigado, viu? Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Sucesso. Obrigada.